Agora, Luiz Henrique, vamos falar que domingo nós todos vamos às urnas para escolher o futuro presidente do nosso Brasil e o nosso governador. Então, para bater um papo com a gente sobre as eleições... Descontraído. Descontraído não é nada de sério não, viu, gente? Aquela coisa assim que pode... Vamos saber o que pode e o que não pode, né, Luiz? Isso, com o advogado eleitoral Leonardo Paletô, que está aqui com a gente. Não é paletó, gente, é paletô, tá? Alô, amigos da imprensa. Falando amigos da imprensa, rapidinho, Jackson Damasceno, editor do nosso querido Patrulha Policial. Da cidade. Ai, meu Deus, Patrulha Policial. Ô, gafe, guarda pro final do ano essa gafe. Jackson Damasceno, baiano. Beijo, um abraço, cara. Tudo de bom pro seu aniversário dele hoje. Ah, parabéns, Jackson. Vamos lá, Leonardo. Leonardo, primeira dúvida que eu tenho. Sempre fui votar com meu pai, sempre vi criança votando, sempre aconteceu isso. Fui votar dessa vez, entrei lá na urna com meu filho, a primeira coisa que a mesa disse, criança não pode entrar. Meu filho ficou paradinho assim, olhando, eu fiquei com uma dó tão grande. Criança não pode entrar lá para votar com o pai mais? Proibiu? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Vai ser o que pode e o que não pode hoje aqui. Na verdade, não existe nada na legislação, na regra eleitoral, que diga que criança não pode entrar, que não pode votar com o pai. O que existe é o quê? Que o voto ele é secreto. E ele sendo secreto, por ser uma criança também uma pessoa, obviamente que não se pode publicizar aquele voto para uma criança. Então, isso vai muito da razoabilidade, do bom senso, do mesário, do presidente da mesa, da pessoa que está conduzindo a urna. Afinal de contas, que prejuízo vai ter a eleição se uma criança for acompanhar o seu pai na hora da votação? Até porque ele já sabe com quem o pai vai votar. Exatamente. Né? Então, assim, você termina instruindo civicamente aquela criança, entendeu? Orientando-a para um futuro que ela vai um dia vir a ser eleitora, obviamente. Então, na verdade, é muito da razoabilidade isso. Eu acredito que esse mesário, esse presidente de mesa, não teve essa razoabilidade, esse bom senso de permitir que a criança fosse lá e apenas acompanhasse seu pai no exercício da cidadania. Então, tanto que eu não vou nem levar para votar no segundo turno, vai ficar em casa. Agora, deixa eu te perguntar, no primeiro turno, o assunto mais comentado em todo o Brasil foi a questão do voto biométrico, né, do procedimento biométrico. Eu cheguei, fui votar, cheguei 15 para as 5, saí 6 e 10 da minha sessão. Você acredita que nesse segundo turno isso vai se reduzir, até porque só são 2 votos e tal? E por que isso aconteceu, na tua opinião? Na verdade, é um teste, né? A biometria está sendo testada. Foi a primeira eleição aqui na cidade de Natal, especificamente, já que nem todos os municípios estão abrangidos, em que ela foi testada e no afã, no objetivo de se combater as fraudes, né? Porque a gente sabe que existe muito, sobretudo no interior do estado, pessoas que votam por outras, aquela questão de recolher título. Então, para evitar isso, foi que se testou a biometria. Não se contava com essa questão realmente da dificuldade de se ler, né? A leitura digital, né? Falhou por várias pessoas e há um regramento no TSE para evitar essa questão de fraudes mesmo, que tem que se fazer, o mesário, o presidente de mesa, tem que colocar a biometria pelo menos 8 vezes até ele liberar manualmente. Aí é que demora. Então, sobretudo numa eleição que tinha que se eleger deputado estadual, deputado federal, senador, presidente e governador, eram 5 votos. Meu Deus. Você fez uma ponderação muito, muito boa, que é a questão que agora no segundo turno apenas são 2 votos. Só vai se escolher presidente e governador. E também já vai ter tido esse treinamento do primeiro turno para os mesários, né? Para os presidentes de mesa. Então, acredita-se que no segundo turno, essas filas tendem a diminuir, porque sabe-se que teve uma evasão muito grande. Muitos deixaram de votar, estavam na fila e preferiram não votar, porque realmente estava muito complicado. Nosso diretor aqui de jornalismo, Daniel, ficou 2 horas e lá vai tanto esperando na fila. Não, e eu não sei se tem esse negócio de nervosismo ou da maquininha tá suja lá, tanto dedo, né? Mas aí, ó, vai lá, leva um paninho pro dedo e vai... Lembra que foi como você botou o dedinho lá bonitinho, não vai botar o dedo em pé, nem no lado, assim. Daquele jeitinho assim, vê se resolve. Agora, queria falar com o Leonardo o seguinte, faltam 48 horas para as eleições, aproximadamente, né? E a gente tem uma tradição no Nordeste, a história de boca de urna, compra de votos. Tudo bem que a eleição para governador, para presidente, acaba sendo menos, né, complicado nesse sentido. A gente percebe que para vereadores, deputados estaduais, a coisa é mais. O que acontece quando alguém é pego recebendo dinheiro ou pagando alguém para votar naquele candidato? O que isso pode incidir, segundo a lei? Isso é gravíssimo. Essa talvez seja a maior penalidade que o direito eleitoral visa, atribui a um candidato. Chama-se a captação ilícita do sufrágio, que é a compra do voto. O nome técnico é a captação ilícita do sufrágio, mas é a compra do voto. Então, aquele candidato que compra, ou o candidato propriamente, ou algum terceiro, desde que provado depois, futuramente, de que houve sua anuência ou sua aquiescência para que essa conduta ocorresse, ele vai ser cassado. Ou seja, o seu mandato vai ser subtraído e aquela eleição vai ter sido nula para ele. Ele vai perder aquele mandato. Óbvio que vai ter todo o trâmite judicial. No dia da eleição, quando você apreende uma pessoa que estava comprando voto, ela é imediatamente presa e vai se instaurar o processo devido, com a apuração junto à Polícia Federal, ou junto à Polícia Estadual, o Ministério Público, o órgão que esteja averiguando e constatando aquilo. Mas essa se chama captação ilícita de sufrágio. Agora, é importante fazer
distinção com a boca de urna, né? A boca de urna no dia da eleição, ela é o quê? A propaganda eleitoral no dia da eleição. Chama-se boca de urna, que não pode. É importante que a gente esclareça para o eleitor, para aquele que está indo votar, que ele está livre no dia da eleição, Luiz, para ir portando sua bandeira, adesivo, seu voto, seu adesivo. A sua livre manifestação individual no dia da eleição ela é permitida. O que ele não pode é aproveitar o dia da eleição para angariar outros eleitores, fazer propaganda, distribuir santinho. No dia da eleição, qualquer propaganda eleitoral ela é proibida e isso tem que ficar bastante claro. E até esse negócio de grupo, até a partir de quantas pessoas, porque às vezes você pode estar eu, minha família, minha mãe, minha avó, vamos votar todo mundo junto. Tô lá com o negócio. Isso aí já é considerado uma reunião, né? Uma galera junta. Talvez grupo, elas não saibam, um grupo. Quantas pessoas podem estar reunidas no mesmo canto, portando uma bandeira, um adesivo, para ela não ser penalizada? Às vezes ela nem sabe, né, que pode ser penalizada por causa disso. É uma excelente pergunta, porque a aglomeração de pessoas que estão arregimentando determinada campanha política no dia da eleição, ela também é um crime eleitoral e também é passivo de detenção, as pessoas podem ser presas. Então, da mesma forma como eu respondi com relação à questão da criança, se aplica com relação à aglomeração. Tem que se ter o bom senso. É óbvio que uma família que está toda indo votar com as cores partidárias de um candidato X ou candidato Y, mas que não está fazendo propaganda eleitoral, aquela aglomeração ela não está sendo utilizada em benefício de nenhuma candidatura, aquilo dali tem que ser visto com uma ótica separada daqueles que a gente sabe que vão para as ruas fazer aglomerações com o intuito, no objetivo de angariar votos. Então tem que se fazer essa distinção. Desde que se perceba que essa aglomeração não existe um número de pessoas específico na lei que diga que aquela aglomeração significa algo eleitoral ou não. Não é numérico, é intencional. O dolo que se está buscando naquela conduta. Esse aparelhinho aqui permite muita coisa hoje em dia. No primeiro turno eu vi matérias de pessoas que votaram fazendo fotos ou fizeram a famosa selfie. Eu vi uma matéria específica de um sujeito que tirou a foto, a presidente da mesa o alertou, ele pediu para recolher o celular, ele não quis entregar, enfim, ele foi preso. Pode até ir preso se você levar celular, fazer selfie? Pode, porque o voto ele é secreto e é uma infração eleitoral. Quando você vai, pega o seu celular e você publiciza aquele celular, você bate uma foto, você registra aquele ato que deve ser um ato secreto, você está agindo em desconformidade com a lei. Então você pode ser detido no dia, você está causando balbúrdia ao processo eleitoral, sobretudo quando você desrespeita a autoridade, uma vez que o presidente da mesa, naquela circunstância, ele é uma autoridade. Então você tem que respeitar, ele tem força até às vezes de juiz eleitoral naquela situação específica, porque você não tem como crer que todos os juízes eleitorais vão estar em todos os cantos do país, considerando que toda a população eleitora e civilmente capaz vai estar votando. Então assim, tem que se ter muito cuidado com isso. Tanto que há uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral para que no segundo turno as pessoas que vão votar, quando cheguem a hora de votar, na hora da biometria, se estiverem portando seu telefone celular, deixem o telefone celular com o presidente da mesa, vote sem ele, volte e pegue seu telefone celular. Então, até uma orientação nesse sentido para evitar esse tipo de conduta, uma vez que se vota secreto, ele não pode ser publicizado. É verdade. Você segura a onda aí com essa coisa da selfie, que todo mundo gosta da selfie. Mas na hora de votar, guarda a selfie. Obrigada, doutor. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, desejo que todos tenham excelentes votos, né? Cada um defenda a sua cidadania e que a gente consiga fazer o melhor e eleger os melhores para o nosso país. E não venda e não compre voto, porque quem vende e compra depois não pode cobrar nada, porque aí é compra e venda. Verdade, cobre não, viu? Cobre não. Gente, a gente vai